prazer estar compartilhando essa discussão com vocês. E eu gostaria, assim, eu também sou um cara meio disperso para falar, então quando eu tenho um tempo determinado para falar, eu faço um texto e procuro ler compassadamente esse texto. Mas só queria, antes de começar então a passar a leitura do texto, eu só gostaria de colocar um pouquinho o contexto da produção desse texto, né? Na verdade, eu não sou um especialista nem em currículo e muito menos em avaliação, né? Então, eu fiquei me perguntando inicialmente por que eu estaria aqui nessa mesa, mas daí isso foi me fazendo retroceder no tempo. Na verdade, eu acho que voltamos lá para meados da década de 80, lá no milênio passado, né, Vinícius? Foi quando eu conheci o Vinícius também, né? E estávamos discutindo exatamente dentro do primeiro governador eleito democraticamente no estado de São Paulo, após a quebra da ditadura militar, o governo Franco Montoro, onde nós estávamos discutindo a proposta popular do estado de São Paulo, né? Então foi nessas circunstâncias que eu me envolvi com uma discussão curricular propriamente dita e conhecendo também Vinícius, Lori, etc. e tal. E na ocasião eu era professor de matemática da rede pública em Campinas, né? Onde eu fiquei durante 15 anos, né, trabalhando como professor da rede, né, conhecendo o Bigode, enfim, as pessoas que estavam também ligadas naquele momento, todo mundo, né, brigando contra a ditadura militar, no plano político, e também, após a quebra da ditadura, brigando também com o currículo de matemática que estava posto na escola. Na época, em grande medida, era a matemática moderna, né? Então, no final da década de 70, quando eu comecei, né, a iniciar as minhas atividades como professor de matemática. E também foi quando eu iniciei o meu mestrado na Faculdade de Educação da Unicamp, né? Enfim, então esse foi o contexto, na verdade, e na verdade eu só fui para lá discutir, acho que na SEMP, a proposta curricular, porque também a gente se envolvia nessa briga com o currículo posto, né, da matemática moderna. A gente, num grupo de professores, começamos a produzir o nosso próprio material, né, para dar aula, né? Então, aí foi lá que também, mas era uma produção coletiva do material, e foi lá que nós conhecemos, por exemplo, a Nair Nakarato, que hoje vocês conhecem, como, né, uma pessoa integrada no movimento da educação matemática, a professora Carmen Passos, não sei onde ela estava por aqui, não sei se está aqui hoje, enfim. Foi nessa discussão ligada ao currículo que nós, produzindo material para a própria escola e para as nossas próprias aulas, né, fomos nos envolvendo com essa discussão do currículo. Então, não se trata de uma pessoa especializada na discussão de teorias do currículo, mas uma pessoa que viveu esse processo na própria prática, né, discutindo e se contrapondo àquilo que estava posto nas nossas escolas no final da década de 70 e meados da década de 80. Né? Então, é esse um pouco o contexto. E depois eu fui me envolver com isso. Na verdade, todo mundo que me conhece na educação matemática me conhece muito mais como uma pessoa que foca a sua pesquisa no campo da história e da filosofia, da matemática e da educação matemática. É por aí que eu tracei a minha identidade profissional, né? Então, junto com a professora Maria Ângela Miorim, que também fazia parte de toda essa discussão na década de 70, produzindo esse material para a escola também. Mas, como disse a professora Alexandrina, né, ontem, durante a primeira década do ano 2000, já houve um ponto de inflexão no meu trabalho, né, e sobretudo pelo impacto trazido pela leitura de um filósofo, que é o filósofo Ludwig Wittgenstein, né, e foi a partir de então, discutindo intencionalmente o trabalho do Wittgenstein junto com outro filósofo, Franco Angelino, o Jacques Derrida. Então, no confronto dessas ideias, o meu trabalho foi se passando por um ponto de inflexão bastante diferente. Foi quando também nós fundamos o Grupo Fala, no ano de 2009, foi quando eu conheci a professora Ana Regina, né? E também o que aconteceu lá na Faculdade de Educação da Unicamp, nós que sempre trabalhávamos com estágio, com formação de professores, evidentemente, né? Houve uma reforma dos cursos de licenciatura em meados da década de 2000, né? O nosso departamento, o antigo departamento de metodologia de ensino, né, onde nós trabalhávamos com estágios específicos, ele se rompeu, ele se falou em 2 departamentos. Então apareceu um departamento chamado, que é o que eu estou, né, no momento, ensino e práticas culturais. Então, e daí os nossos estágios não passavam a ser mais estágios disciplinares. Portanto, nós, professores da área de educação matemática,
começamos a ir para as escolas com um projeto diferenciado de estágio, onde as nossas turmas eram mistas. Então, vinham alunos da matemática, da física, da enfermagem, das artes, da história, enfim. Então, o grande desafio, né, pelo qual nós passamos foi ir para a escola com um projeto diferenciado que não seria mais um projeto disciplinar de educação. E isso me desafiou, junto com a professora Ana Regina Lange de Moura, né, foi lá que nós começamos também a produzir um projeto de estágio chamado Desconstruindo, né, a Educação Escolar Disciplinar. Né. Então, muitas das ideias que foram produzidas aqui foi em função desse trabalho e em função também de um outro envolvimento que, na época, durante os anos de 2007 até 2014, produzindo duas provas que se chamaram Provas Campinas, uma produzida em 2008 e 2010. Né? Eu não vou falar disso agora, eu vou tocar, passando meu texto sobre elas. Então, acho que foi nesse momento onde nós também, junto com a professora Ana Regina, também nos envolvemos num trabalho mais ligado à avaliação de uma, né, em grande escala, numa rede, a rede municipal de Campinas, para cerca de 3 mil crianças do quarto ano na época. Enfim, então é dentro desse contexto, né, onde a pesquisa nossa já tinha passado por um ponto de inflexão, passando a ter um rumo indisciplinar, e esse texto foi produzido, ok? Então, mais ou menos para dar uma justificativa do texto. Bom, por isso mesmo o título que eu dei para o texto foi Desconstruindo, né, essa palavra desconstrução, para quem conhece o Derrida, né, uma perspectiva desconstrucionista na filosofia, e tanto Wittgenstein quanto Derrida são dois filósofos que lutam contra toda a nossa tradição metafísica e filosofia. Né? Bem, o título que eu dei então para o texto foi Desconstruindo o Mérito da Escola Meritocrática, uma profissão de fé. Né? Não estranhe a palavra fé. Bom, vamos lá. Embora, né, o tema que está posto aqui para a gente debater nesta mesa, ou seja, currículo e avaliação, práticas e controvérsias, possa ser abordado de diferentes maneiras, eu penso que o problema de fundo mais controverso que ele levanta para a educação escolar na atualidade é o da legitimidade ética, política e epistemológica do empoderamento determinante, né, eu vejo como determinante, que vem sendo atribuído às práticas avaliativas de desempenho escolar dos estudantes, né, a ponto dessas práticas estarem transfigurando, no meu modo de entender, os valores de solidariedade, tolerância e encorajamento que deveriam prevalecer na relação entre professores e alunos. Por sua vez, eu penso também que um tal empoderamento vem desfigurando completamente o papel potencialmente educativo e problematizador das práticas curriculares e, com isso, desfigurando o papel da própria educação escolar na contemporaneidade. Todos nós, né, evidentemente, esperamos, e eu penso que é razoável que a gente espere, que as práticas curriculares que se realizam diariamente nas nossas escolas façam algo, e necessariamente algo de bom, supostamente algo de bom, às crianças e jovens que participam dessas práticas, bem como à sociedade como um todo. Mas a partir de um determinado momento, passou-se a esperar mais, e eu penso que demais, né, das práticas curriculares escolares. Isto é, que elas revelassem também os talentos ou os méritos naturais, supostamente inatos, de nossas crianças e jovens para o desempenho excelente e produtivo de determinadas funções na divisão social do trabalho. Essa expectativa excessiva acabou por gerar uma outra ainda mais excessiva, qual seja, a de que seria possível produzir instrumentos avaliativos dotados de credibilidade e de legitimidade para se aferir tais talentos e méritos de modo objetivo e inequívoco. Penso terem sido esses dois excessos conjugados que constituíram o desejo e o sonho da escolarização moderna. E quando eu falo aqui em escolarização moderna, eu estou me referindo especificamente à configuração que os sistemas modernos de educação passaram a ter a partir do final do século XIX em geral, né, a partir da Revolução Francesa, mas sobretudo, né, a partir da transfiguração que o debate iluminista sofreu a partir da restauração napoleônica. Então foi o modo como os sistemas nacionais de educação foram se configurando no mundo inteiro sob a inspiração do ideário da Revolução Francesa. Tá? Então é nesse sentido que eu estou falando aqui de desejo e sonho da escolarização moderna. Bem,
Mas antes, né, antes desse desejo se efetivar, né, nesses sistemas modernos de educação, ele foi também o desejo político dos filósofos das luzes. Denis Diderot, Jean Léon d'Alembert, Etienne de Condillac e o Marquês de Condorcet. Eles sugeriram um novo critério para a ocupação das posições hierárquicas na divisão social do trabalho por parte dos indivíduos. Mas o critério que eles sugeriam batia de frente com o critério então prevalecente no regime monárquico em vigor de que tal ocupação deveria se dar com base em direitos herdados. Por sua vez, os filósofos iluministas defendiam que a ocupação dos postos deveria se dar com base no critério meritocrático da posse de talentos e capacidades individuais que fossem conformes à natureza dessa ocupação, das ocupações. Então, em oposição ao lema em vigor, do a cada um segundo a sua origem social, eles contrapunham o lema do a cada um segundo as suas capacidades e talentos. Para Diderot, por exemplo, a distribuição da fortuna deveria se dar proporcionalmente à engenhosidade e aos talentos individuais. Por sua vez, D'Alembert, que havia sido abandonado por sua mãe logo após o seu nascimento nos degraus da Capela de Saint-Jean-le-Rond de Paris, e que foi adotado por um casal de vidraceiros, né, defendeu que o mérito é um dos poucos bens que não se pode comprar e o único meio honesto para se fazer fortuna e capaz de justificar uma nova nobreza. Eram filósofos, matemáticos e matemáticos filósofos, né, que todo o ideário da Revolução Francesa está baseado nessas ideias, nesse debate iluminista. Bem, mas parece terem sido algumas teses defendidas por Condillac, no seu Tratado das Sensações, que acabaram ecoando na consolidação de uma nova religião, que eu estou aqui chamando de uma nova religião, que desde o início se pretendeu laica e neutra, o liberalismo político. Os dogmas dessa nova religião acabaram por redefinir juridicamente, a partir do econômico, todas as formas de se organizar a vida, fazendo com que a noção de mercado passasse a ser fundamental. Os rastros desse persistente debate iluminista continuam assombrando de forma cada vez mais assustadora, não só a produção de políticas curriculares e avaliativas, como também a organização e o modo de funcionamento do nosso Sistema Nacional Público de Educação, né? Não só no nosso país, evidentemente. De fato, os partidários atuais do movimento da escola sem partido fingem esquecer que todas as nossas políticas públicas relativas à educação escolar, desde a proclamação da República, nada mais foram senão formas de se tomar partido político em relação ao problema da formação dos então cidadãos nacionalizados. Né? Foi o surgimento dos Estados-nação, no século XIX. Né? A ideia de cidadãos, de cidadania. Tais políticas tomaram partido desde o momento em que decidiram organizar uma educação estatal pública apartada, isto é, separada de todas as outras formas de se organizar a vida e de se produzir conhecimento fora da escola. E aqui eu já estou fazendo uma provocação, porque me parece que a gente fica pisando no molhado, supondo que conhecimento é só aquilo que se produz na universidade e na escola, né? Quando, na perspectiva vitimenseniana que eu estou trabalhando aqui, conhecimento é algo que se produz em todas as formas de vida. Depois eu volto a falar um pouquinho sobre isso. Tomaram partido, né? Eu estou falando aqui dessas políticas públicas, elas tomaram partido também quando decidiram instituir um paradigma republicanamente nacionalizado de educação escolar que transformou sutilmente as vidas e as formas naturais de vida de todos os seres viventes em um direito civil à cidadania, isto é, em um direito à vida dita civilizada na cidade, a ser duramente conquistada, não era um direito simplesmente concedido, era um direito a ser conquistado através do trânsito temporalmente estruturado por uma educação escolar obrigatória, etapista, seriada, disciplinar, laica, igualitária, uniformizadora, individualista, concorrencial, meritocrática, seletiva e, portanto, excludente. E tal educação foi sempre considerada propedêutica à formação em nível superior
em profissões de reconhecido estatuto social e de alto valor de troca no mercado da divisão social e hierárquica do trabalho. Então, tudo era propedêutica, né? Como ela continua sendo até hoje. Tais políticas tomaram ainda partido por terem decidido condicionar tal trânsito ascensional do indivíduo no sistema à manifestação verbalmente atestada de seu mérito. E aqui eu grifo verbalmente atestada do seu mérito, e o verbal aí está ligado à questão de se entender a linguagem simplesmente como uma linguagem verbal, isto é, oral ou escrita, né? Então essa pessoa teria que manifestar verbalmente, atestar verbalmente o seu mérito, em se apropriar de saberes disciplinarizados ou em desenvolver habilidades e competências nesses saberes. Tais políticas postularam que, não sei se esse microfone está bom, tais políticas postularam que o atestado verbal do mérito também seria um atestado inequívoco da capacidade do indivíduo para lidar com problemas provindos de outros campos de atividade humana que não o escolar. Então, há um paralelismo entre atestar verbalmente o mérito, né, supostamente seria atestar também a capacidade e as habilidades desse indivíduo de exercer funções, né, na divisão social do trabalho e em outras formas de vida. Né. Bem, ainda que a reivindicação meritocrática e iluminista possa ser vista como menos socialmente injusta do que o da transmissão hereditária da fortuna e dos postos privilegiados de trabalho, não resta dúvida, né? Tal reivindicação levantou um primeiro problema: como selecionar os saberes disciplinares que deveriam participar da formação dos cidadãos? Após longo debate, a resposta hegemônica dada a esse problema foi a de que a organização curricular dos saberes escolares deveria se dar sob a forma de disciplinas a serem incluídas em 3 áreas distintas: as ciências da natureza, as humanidades e as letras, tendo sido a matemática inicialmente incluída na área das ciências naturais. Qualquer semelhança entre essa organização dos saberes e a nossa recente reforma curricular do ensino médio não é mera coincidência e muito menos uma novidade. Né? Bem, esta organização dos saberes, ela baseou-se na crença que opôs dicotomicamente e superiormente a cultura, vista como um mundo humano produzido por humanos, à natureza, vista como um mundo não humano, ora vista como divino, como via Rousseau, por exemplo, ora como o animal feroz e selvagem, como havia o Kant. De fato, Kant, representante máximo das luzes alemãs, em um texto titulado Sobre a Pedagogia, disse algo do tipo, coisas do tipo, né? A disciplina transforma a animalidade em humanidade e impede o homem de desviar-se de seu destino, de desviar-se da humanidade, através das suas inclinações animais. Ela deve conter o homem para que ele não se lance ao perigo como um animal feroz ou como um estúpido. A disciplina é puramente negativa, porque é o tratamento através do qual se tira do homem a sua selvageria. A instrução, ao contrário, é a parte positiva da educação. Então vejo que desde o início, esse projeto moderno de educação, ele se bate nessa dicotomia entre natureza e cultura. E nós continuamos nessa mesma coisa aqui. Bem, mas a reivindicação meritocrática e iluminista levantou um segundo problema, aquele que dizia respeito ao tipo de instrumento que poderia atestar de modo objetivamente inequívoco o mérito ou o talento dos indivíduos para se apropriarem de tais saberes, ao mesmo tempo disciplinares e disciplinadores. Então a noção de disciplina aqui passa a ter essa dupla função. Ela retira o homem da sua animalidade para se tornar um cidadão civilizado. E é todo o projeto civilizatório, né, que surge com a nossa educação, dos nossos sistemas modernos de educação. Né? A resposta também dada, né, a esse segundo problema, a resposta hegemônica dada a ele pelas políticas públicas, foi, como todos nós sabemos, né, para se atestar o mérito, a realização de exames ou provas escritas. Mas havia ainda um terceiro problema. Em que medida a vida na escola responderia às necessidades de outras formas de vida? A resposta a esse problema foi dada pela crença nunca investigada
né, ou nunca investigada profundamente, pelo menos, na transposição, de que haveria uma transposição direta dos saberes escolares para o enfrentamento de problemas que se manifestam em outros campos extraescolares de atividade humana. E é esse problema que também a pesquisa em educação matemática contemporânea retoma consistentemente, né? Esse debate do que se produz fora da escola e a relação entre os saberes da escola e os saberes que estão fora da escola. Bem, assim, todas as políticas curriculares e avaliativas do mérito escolar implantadas em nosso país se orientaram pela crença em saberes absolutos, isto é, saberes que são independentes dos jogos de linguagem e das comunidades de prática que os mobilizam nos diferentes campos de atividade humana. O que eu estou querendo dizer é que esse projeto da escolarização moderna e da filosofia moderna produziu uma imagem do conhecimento, né, como sendo algo que está para além, né, dos campos de atividade humana e das comunidades que produzem o próprio conhecimento. Então, falou-se autonomamente em conhecimento, produziram-se teorias do conhecimento, certo? Como algo, entendendo-se o conhecimento como algo que não está necessariamente ligado aos campos de atividade humana, né, e aos jogos de linguagem. Então, é uma perspectiva totalmente que o Wittgenstein vai inverter, né? Nós não vamos poder falar numa perspectiva wittgensteiniana em conhecimento sem ligar o conhecimento aos jogos de linguagem e necessariamente às formas de vida, que são dois conceitos básicos da teoria wittgensteiniana. Certo? Então, nesse sentido, eu não posso mais falar de conhecimento autônomo, conhecimento independente, com a virada linguística proporcionada pelos trabalhos do segundo Wittgenstein. Não se pode falar em conhecimento, e muito menos em teorias do conhecimento, independentemente da linguagem. É aquilo que nós estamos nos referindo como uma virada linguística, né, e é pós-epistemológica. E o pós-epistemológico é nesse sentido de não se falar de uma epistemologia desligada da linguagem. Okay? Bom, tudo bem. Vamos lá. Tais políticas, então, orientaram-se, além de se falar em conhecimento no sentido absoluto, em saberes no sentido absoluto, em manipular saberes, né, como algo independente, autônomo, tais políticas orientaram-se também por uma concepção unitária e exclusivamente verbal de linguagem que a vê como conjunto de línguas nativas, bem como por concepções de conhecimento e aprendizagem que opuseram a sensibilidade ao pensamento, o pensamento às ações corporais e, portanto, o saber ao saber fazer. Né? Então, estão aí as dicotomias básicas de todo pensamento moderno. Né? Penso que essa gramática liberal meritocrática, que vem orientando as nossas políticas curriculares e avaliativas, pode ser, então, desafiada pela filosofia do segundo Wittgenstein. Para ele, não há um momento de se aprender algo e outro de se aplicá-lo, pois o que se aprende em quaisquer circunstâncias nunca é um saber isolado, mas sempre uma prática cultural. Isto é, um modo do nosso corpo fazer algo com os signos de um jogo de linguagem, orientado por regras públicas compartilhadas e instituídas de uma determinada forma de vida. Assim, para ele, e para nós também, não há saber que não seja o saber fazer, com signos de um jogo de linguagem, entretecidos numa forma de vida. São os conceitos básicos dele. Assim, quando humanos colaboram entre si com o propósito de orientar espacialmente o deslocamento de um navio de um porto a outro, utilizando-se de técnicas e artefatos tecnológicos, dizemos que esses humanos realizam colaborativamente, dentre outras, uma prática social de deslocamento espacial de um navio na forma cultural da vida da navegação marítima. Dizemos que eles sabem usar as linguagens específicas para interagirem adequadamente com os outros seres naturais que participam com eles da prática de se conduzir um navio de um ponto a outro. E quando falamos em outros seres naturais, além dos seres humanos, estamos falando de coisas ou de seres tais como máquinas, técnicas ou artefatos tecnológicos diversos, bem como do próprio mar no qual se desloca o navio, dos ventos, dos corpos celestes, dos acidentes geográficos litorâneos, enfim, de todos os seres e eventos naturais que participam direta ou indiretamente da viagem
e que interferem contribuindo ou impedindo que a sua realização seja bem ou mal sucedida. Assim, sob uma perspectiva wittgensteiniana, saber deslocar-se no espaço não constitui nem um saber absoluto e nem uma competência genérica ou específica, cuja aprendizagem pudesse ser verbalmente realizada e objetivamente avaliada ou verificada através de uma prova escrita. Entretanto, deslocar-se no espaço pode constituir práticas específicas diferentes, isto é, diferentes modos de saber fazer, com diferentes propósitos e significados sociais objetivamente compartilhados, tais como, por exemplo, deslocar um navio de um porto a outro, deslocar um avião de um aeroporto a outro, deslocar-se dirigindo um automóvel de um local a outro, de uma cidade, etc. e tal. Então, eu não posso falar numa única prática de orientação de deslocamento espacial. São práticas diferenciadas, com significados diferentes, com instrumentos diferentes, com propósitos diferentes, que se realizam em formas de vidas diferentes. O campo da navegação marítima, o campo da navegação aérea, de tal maneira que saber como se desloca, né? Não é uma única pessoa, mas as pessoas que colaboram para saber, dividindo as tarefas, para saber como se desloca um navio de um ponto a outro, né? Evidentemente que esse saber não é transferível para o campo da navegação aérea para se deslocar de um avião de um aeroporto a outro, evidentemente, em todas as práticas de deslocamento e orientação espacial que nós possamos realizar em diferentes contextos ou campos de atividade humana. Tá? Então, não existe um saber específico ou uma prática específica de deslocamento espacial ou orientação espacial. Né? Eu não sei, esse microfone está dando para ouvir direito aí? Tá? Tudo bem? Tá. Bom, assim, desafiar a dogmática liberal meritocrática que orienta as nossas políticas curriculares e avaliativas passa pela desconstrução da credibilidade da prova verbal como um certificador inequívoco e objetivo do mérito individual para se lidar com os problemas que se manifestam nos campos extraescolares de atividade humana. Para isso, devemos então nos perguntar: o que é que de fato avaliamos quando submetemos um estudante a uma prova escrita? Estaríamos identificando, por exemplo, e nos certificando dos seus méritos e talentos, da sua competência para fazer alguma coisa específica, ou o que quer que seja, em algum campo extraescolar de atividade humana? O que ele prova quando faz uma prova? O nosso envolvimento, agora dando uma virada aqui, né? O nosso envolvimento nos anos de 2008 e 2010, com a produção, correção e interpretação quanti-qualitativa das respostas dadas por cerca de 3.000 crianças que cursavam o 4º ano do ensino fundamental da rede municipal da cidade de Campinas, a questões de provas escritas dissertativas, nos ajudou a esclarecer essa questão. Tais provas foram orientadas por propósitos bem diferenciados das avaliações de desempenho em curso do nosso país. Na prova Campinas de 2010, por exemplo, nós tínhamos como propósito investigar como as crianças em situação de prova escrita indisciplinar lidavam com a diferença entre os saberes escolares típicos, linguisticamente conformados por meio das práticas da leitura e da escrita, e os saberes de outras práticas culturais mobilizados ou agenciados de outras maneiras em campos extraescolares de atividade humana. E a gente usava a expressão prova indisciplinar para caracterizar um tipo de prova em que os textos que a compunham haviam sido por nós elaborados e lidos não sob a perspectiva da dicotomia que se costuma persistentemente estabelecer na escola entre forma e conteúdos, mas sim como jogos de linguagem que encenam práticas culturais que se realizam em diferentes formas de vida. Essa foi a guinada fundamental. Não enxergar, né, a coisa dividida, o enunciado de uma prova como dividido em conteúdos, né, por forma e conteúdo, como os nossos saberes que se apresentam na escola, imitando um pouquinho aquela coisa da lógica, né, uma proposição, existe a forma da proposição e o conteúdo da proposição. E é dessa maneira que os saberes disciplinarizados vão para a escola, como formas e conteúdos.
Então, aqui, propositalmente, nós tentamos olhar, e é isso que a gente está entendendo por prova disciplinar, que no enunciado da questão, né, a gente leria como se aquele enunciado remetesse as pessoas a determinadas práticas culturais que são realizadas em contextos de atividade humana diferenciados. Ok? 5 minutos. Eu vou passar, eu não vou procurar explicar, não. Tá bom. Assim, as questões da prova foram elaboradas de modo que uma prática cultural, como por exemplo a prática do deslocamento espacial, aparecesse encenada em 2 ou mais campos de atividade humana, como por exemplo os campos da navegação marítima, da navegação aérea, da cartografia, etc. Além disso, os usos da linguagem a serem feitos pelas crianças para significarem tais práticas nesses campos também variavam, né? Variavam em relação aos gêneros dos textos classificados como textos imagéticos, textos narrativos, descritivos, informativos, etc. e variavam também em relação à natureza figurativa dos usos da linguagem que eram feitos nos textos, de modo que tais usos eram diferenciados como usos preponderantemente normativos ou alegóricos, né, ou nenhuma coisa e nem outra. Assim, a produção dos textos e dos comandos verbais da prova, bem como dos descriturais, varia expressivamente em função dos tipos de práticas que tais usos são solicitados a significar. E, inversamente, que o desempenho das crianças em relação a modos considerados adequados de significar uma determinada prática cultural também varia expressivamente em função dos diferentes usos da linguagem solicitados para produzirem significações adequadas. Então, esse foi o resultado geral, né? Bem, essas oscilações parecem colidir com a cultura examinadora que legitima a dogmática liberal meritocrática. Isto porque, no contexto de provas escritas baseadas em conteúdos disciplinares, as crianças não podem mostrar nem as suas supostas competências e nem as suas supostas incompetências para realizar a quase totalidade das práticas encenadas em campos extraescolares de atividade humana. Tais oscilações sugerem que aquilo que as crianças podem diretamente mostrar em uma prova escrita é tão somente a competência que adquiriram em práticas de leitura e escrita em língua portuguesa, ou então a competência para significarem práticas extraescolares exclusivamente através das práticas da leitura e da escrita. Assim, essas oscilações no desempenho parecem bater de frente com o discurso objetivamente otimista das políticas públicas neoliberais acerca da objetividade e do poder das provas escritas, quer na identificação de talentos ou méritos individuais, quer na formação de supostas habilidades e competências para a realização direta de práticas que se realizam em outros campos de atividade humana. Tais resultados nos mostram ainda que essa impotência das provas em aferir o mérito não se deve nem às nossas políticas curriculares desatualizadas e questionáveis sob uma ou outra perspectiva teórica, né, nem à incapacidade dos professores de ministrarem um ensino contextualizado, né, em conformidade às necessidades e interesses dos alunos. Essa impotência também não é fruto da incapacidade de equipes de especialistas em currículos ou em avaliação escolar de produzirem questões mais realistas ou mais próximas da vida cotidiana dos estudantes. Trata-se de uma impotência do próprio desejo da escola moderna de, após ter se constituído como uma forma de vida afastada de todas as outras, supor-se poder qualificar os estudantes para a vida, para o trabalho, para o exercício da cidadania, utilizando-se meramente dos poderes indiretos da linguagem verbal. Isso porque qualquer tematização escolar de práticas que só podem ser realizadas em outros campos de atividade humana, necessariamente deverá ser feita mediante o uso da linguagem verbal e com base em propósitos e regras da própria forma de vida escolar. Não há transposição possível. Assim, o paradoxo que o discurso neoliberal das habilidades e competências parece gerar é que, ao mesmo tempo em que ele mobiliza a ilusão de estar promovendo uma escola baseada no saber fazer, o que tal discurso a rigor faz,
não é senão reinstaurar sutilmente a dicotomia entre saber e saber fazer. Então, o saber fazer do discurso das habilidades e competências não é senão o saber fazer verbal, como o saber verbal da escola, na escola e para a escola. Mas para Wittgenstein, apenas a realização direta de uma prática pode funcionar como um teste de efetividade da aprendizagem dessa prática. É a ilusão de poder avaliar indiretamente e verbalmente a ocorrência ou não da aprendizagem direta de práticas efetivas que constitui o dom de iludir do discurso neoliberal das habilidades e competências. E é esse dom de iludir que mostra, por um lado, a sua competência política e ideológica e, por outro lado, a sua incompetência ética, epistemológica e didático-pedagógica. Mas, por força da dogmática liberal meritocrática, que vem orientando os processos globalizados de escolarização desde o século XIX, foi se estabelecendo aos poucos uma conexão de causa e efeito entre os seguintes acontecimentos: escolarização disciplinar dos saberes científicos, supervalorização dos saberes disciplinares escolarizados, desvalorização de todas as demais formas de se produzir saberes e atribuição de poder seletivo e excludente aos saberes verbalmente escolarizados, sobretudo o matemático, para a inserção qualificada no mundo do trabalho. Tais acontecimentos acabaram levando a uma supervalorização sem precedentes das práticas de leitura e de escrita nas diferentes línguas nativas. E tudo isso levou a uma distorção ideológica inusitada no modo de se conceber o conhecimento e, por extensão, no modo de se conceber a aprendizagem humana e de se avaliar as habilidades e competências dos seres humanos para a realização de práticas nos diferentes campos extraescolares de atividade humana. Mas os resultados da prova Campinas não nos apontam apenas impossibilidades. Sugerem também novos modos de se ver e de se reorientar os propósitos da escola. Um deles aponta para uma reorganização curricular da educação básica, não mais pautada em disciplinas e conteúdos fixos a serem transmitidos, memorizados e devolvidos em provas escritas. Tais políticas curriculares e disciplinares, não mais unificadas, meritocráticas ou apegadas a bases comuns, visariam a formação de seres humanos descolonizados, comprometidos com a investigação e com a problematização terapêutica, dialógica e não dogmática de práticas que se realizam em diferentes formas de vida que humanos compartilham com outros seres naturais em diferentes formas de vida, né? Então, uma escola democrática, aberta aos desafios do mundo contemporâneo, não pode mais ser vista como uma escola a serviço da economia, como uma escola produtivista de resultados. A urgente necessidade de desconstruirmos o ideológico princípio liberal da igualdade de oportunidades nos leva também ao desafio de construirmos novos projetos de escolarização básica, não mais unificados, seriados, seletivos, meritocráticos e excludentes. Incita-nos também a desafiar a velha e restrita escola do ler, escrever e contar, que não mais consegue dialogar de modo politicamente democrático e tecnologicamente produtivo com o ilimitado e dinâmico conjunto de jogos simbólicos e linguagem que movimentam o mundo contemporâneo, excedendo ilimitadamente o campo estrito e restrito das práticas de leitura e escrita na língua nativa. E falar aqui em educação não dogmática significa falar em um tipo de educação que se orienta para a problematização de crenças que se mostrem intolerantes e impeditivas à manutenção de condições de vida digna para humanos e não humanos de todas as formas de vida. Isso não significa defender uma educação laica, irreligiosa, neutra ou apartidária. Mas não significa também defender uma educação pluralista ou multiculturalista, em que todas as religiões ou profissões de fé possam ser igualmente aceitas ou igualmente condenadas. A fé autoilusionista do neoliberalismo político, que orienta suas próprias práticas ideológicas institucionalizadas, é a de supor-se neutro, imparcial, apartidário, laico e antirreligioso. Em oposição a esta pretensão, trazemos aqui
o ponto de vista do filósofo e ativista britânico Rupert Read, para quem, agora palavras dele para terminar, existe pelo menos uma religião que não pode ser defendida, qual seja o próprio liberalismo político. Na verdade, ao insistir em sua própria prioridade, o liberalismo político é um fundamentalismo secular. Seu caráter pseudo-irreligioso oculta seu alcance absolutamente imperial, sua reconcepção abrangente da totalidade da vida humana. A reivindicação liberalista de neutralidade, que fez com que a filosofia política liberal parecesse a única alternativa disponível no mundo acadêmico contemporâneo de língua inglesa, é uma farsa ideológica que oculta a sua ambição, hoje totalmente globalizada, pelo domínio político e espiritual. Sendo assim, diz o Rupert Read, rejeito, provavelmente por uma questão de convicção religiosa, o liberalismo como algo profundamente perigoso e autocontraditório. Obrigado.